Bom dia, meu irmão, minha irmã. A paz, aqui é o pastor Miro Pires, do Ministério para a Honra e Glória do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um podcast. Hoje é dia 22 de fevereiro e hoje eu quero trazer uma palavra tremenda que Deus tem falado comigo nesses dias e também um testemunho do que eu tenho vivido, né? Porque eu acho que a gente tem que pregar o que a gente vive, né? O que as experiências que a gente tem com Deus e não só ensino teológico, né, que a gente tem que viver, a gente tem que pregar a prática mesmo, né, a Bíblia ela é aplicada para os nossos dias de hoje, certo? Então, hoje o assunto que eu quero tratar com vocês, que eu venho trazer aqui, o tema desse podcast sobre prudência, né, sobre ser prudente. E eu quero tratar desse assunto numa área específica das nossas vidas, que é a nossa saúde, né? A nossa saúde, tanto física, e a nossa saúde também mental, e até a nossa saúde espiritual. Então eu quero que você leia comigo aí no livro de Provérbios. Eu vou ler 4 versículos de 4 capítulos diferentes que fala sobre prudência, né? Então diz assim, Provérbios 22:3: o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Em Provérbios 17:10 diz assim: a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Provérbios 15:5 diz: o tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Provérbios 16:20 fala: o que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. E Jesus disse em Mateus 7:24, né, para complementar todos esses versículos que falam sobre prudência, que tem a ver com o nosso assunto de hoje, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Então, edificar a casa sobre a rocha é edificar em Jesus, né? É estar com Ele, é estar nele, é permanecer nele. Né? Ele é a nossa rocha, né? Ele é a nossa fortaleza inabalável. Então, o assunto é falar sobre prudência na área de saúde, por quê? Vocês vão entender o que aconteceu comigo. Quando foi o último dia, o último culto do mês de janeiro, o meu filho, para quem não sabe, meu filho Rafael, ele faz aniversário dia 31 de janeiro, né? E dia 31 de janeiro caía no domingo, né? Que era o dia do culto, o último culto do mês. E eu conversei assim com ele, falei: filho, vamos assistir, o que você acha da gente assistir não, a gente cultuar a Deus no sábado, né, em vez de cultuar a Deus no domingo, porque a gente normalmente, no final de semana, a gente cultua no domingo e não no sábado, para que a gente fique o domingo livre, né, só nesse final de semana, né, porque abrir essa exceção. O que você acha? Aí ele falou: pô, legal, papai, porque aí no domingo a gente fica livre, a gente brinca, o dia fica só para mim, né? Aí ficamos combinado assim. E aí naquele sábado, o culto às 8 horas da noite, eu pensei assim, né? A gente tem uma mente meio assim de levar as coisas com naturalidade, né? Eu pensei assim, poxa, vai ser mais um culto, né? Um culto onde a gente vai estar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por tudo que Ele é. Enfim, se fosse uma coisa normal, eu imaginei uma coisa normal. E eu estava nesse dia, nessa semana, até que naquele mês, eu já estava com uma dor no nervo ciático do meu lado direito. Só nas costas aqui, bem na região da lombar. E nesse culto, logo que o culto começou, né, logo que terminou o louvor,
era um culto de doutrina, é um culto de ensino, né? Só que naquele dia o Espírito Santo ele não queria só isso, ele não queria só o ensino, né? Ele queria fazer algo mais naquele dia. E Deus usou uma moça lá, né? É, a esposa do pastor, do pregador da noite, e usou a moça para ministrar cura, né, sobre as pessoas naquele dia. E foi uma ministração tremenda, tremenda. Na hora que ela começou a falar, eu já comecei a me debulhar aqui, né? Contou online, tá, gente? Da minha casa tava. E comecei a me debulhar e aquele mover do Espírito Santo e já sentia, né, aquele mover. E nesse exato momento que ela começou a ministração, a minha esposa, ela dormiu, assim, como se ela tivesse desmaiado, né? Como se ela tivesse a cabeça, quando a cabeça cai, assim, você tá com a cabeça e você cai. Assim, ela tava aqui na cama e ela, do nada, a cabeça dela desmontou e ela começou a dormir. E aí naquele momento, eu entendi, né? Eu falei assim, eu pensei naquele momento. Eu falei, Deus tá trabalhando, né? Deus enviou o seu anjo para estar ministrando cura, né? O anjo do Senhor estaria ministrando cura sobre o corpo dela, sobre a mente dela, sobre o espírito dela, né? E, e nesse momento, é, ela estava assim, deitada, eu estava deitado do lado, sentado do lado, e ela estava deitada do meu lado. E a moça começou a ministrar, e de repente ela chegou e falou assim: existe uma pessoa hoje aqui, ou aqui no auditório, ou está nos assistindo em casa, que tá com um problema do lado direito da coluna. Está com a coluna travada do lado direito. Na hora que a moça falou isso, não foi a minha esposa, né? O anjo do Senhor, ele pegou na minha mão e ele apertou a minha mão. E naquele momento eu senti que era para mim, né? Eu senti, eu tomei posse daquilo, eu recebi aquilo. E daquele momento eu comecei a sentir um calor vindo do topo da minha cabeça, indo devagar até, vindo pela minha coluna, descendo pelas minhas pernas até a planta dos meus pés. E eu parei de sentir a dor nas costas, né? E naquele momento eu já comecei a glorificar o nome de Deus, e eu já comecei a agradecer. Eu falei, obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, por ter tirado essa dor de mim, né? Mas Deus não queria ainda parar por aí, né? Logo na sequência, a moça pegou e falou assim: e também existe uma pessoa, uma mulher, que está com um problema no ombro esquerdo. E na hora que ela falou isso, eu já saquei, né? Porque a minha esposa estava com um problema no ombro, ela estava com uma dor no ombro que vinha já há meses já. E ela não conseguia se livrar dessa dor. Então, o anjo pegou e apertou novamente a minha mão. Apertou novamente a minha mão. E eu, para que tivesse certeza de que era mesmo ela que estaria recebendo, a minha esposa, né? E eu fiquei com a mão apertada nela, assim, e fiquei orando, né? Agradecendo a Deus porque Deus estava fazendo um milagre também nela, não só em mim. E foi, assim, um culto maravilhoso, maravilhoso, desde o começo até o final. Foi um mover, assim, tão grande, sabe? Eu fiquei todo tempo, muito tempo orando em línguas, e fui muito edificado aquele dia, curado, sarado, né? Tanto o meu corpo físico, minha mente, fui restaurado naquele dia, né? Sábado, dia 30 de janeiro, isso. Aí, irmãos, olha só o que aconteceu na semana, né? Entrando a primeira semana de fevereiro, é, eu já havia sentido alguma coisa assim. Normalmente, quando é fevereiro, eu sempre faço um jejum, porque por conta de ser um mês de carnaval, onde as pessoas se entregam muito, né, aos prazeres, aos desejos da carne, a essa coisa toda, tem todo essa parte espiritual pesada, assim, sabe? Esse mover, esse ataque do inferno, né, sobre as nossas vidas, sobre esse cerco, né, maldito que acontece no mês de fevereiro. E por mais que eu soubesse que o feriado do carnaval
tinha sido cancelado por causa da pandemia, eu também sabia que as pessoas elas não iam deixar, né, de fazer as coisas só porque não foi decretado feriado. Logicamente que as pessoas elas iam é, se alcoolizar, outros se prostituir, adulterar, sabe? Então é um mês muito pesado, é um mês muito carregado, né? São 2 meses do ano que quase todo ano eu faço jejum, que é fevereiro e agosto. Depois, uma outra oportunidade, explico para vocês por que agosto, mas fevereiro, todo ano eu faço algum jejum. E Deus havia me orientado que eu queria fazer o jejum o mês todo, né? O jejum que normalmente eu faço, eu tiro 3 coisas que eu gosto muito, né? 3 coisas que eu gosto muito. E só que Deus tinha me orientado a fazer diferente dessa vez. Ele tinha me orientado a começar no dia 7. Ele falou: você vai começar dia 7 de fevereiro e vai fazer 21 dias. Vai terminar dia 28, né? Eu já estava esperando a batalha, a guerra espiritual nesse mês, né? Eu já estava preparado para isso. Eu estava sabendo que iria ter um levante, iria ter um mover, porque Deus também tinha falado para minha esposa que em março iriam acontecer coisas novas, né? Que iria ter coisas novas na parte do trabalho dela, né? Que iriam vir coisas assim que não iam servir para nos abençoar somente, queria abençoar muitas e muitas vidas, muitas e muitas pessoas. Então eu já estava com aquela batalha em mente. Quando foi no dia 3 de fevereiro, uma quarta-feira, eu estava aqui, a gente teve um problema ao mesmo tempo com a nossa geladeira e a nossa máquina de lavar. A gente ficou sem geladeira e sem máquina de lavar ao mesmo tempo. Eles pifaram, né? E aí veio um técnico aqui, eu fui acompanhar o técnico e um dia estava muito quente e eu tinha colocado a geladeira e a máquina de lavar juntos do lado de fora, no quintal da casa, onde tem uma parte coberta. Eu tinha deixado ali, né? Para o rapaz não ter que entrar em casa normalmente quando eu não conheço a pessoa, a gente sempre fica meio assim, meio inseguro, né? Hoje em dia é meio complicado. E aí eu coloquei ali para que ele não precisasse entrar dentro de casa, para que ele ali de fora ele visse mesmo, né? E aí o rapaz é, eu percebi que ele era um bom profissional e tudo. Ele começou a ver todos as partes, né, dos equipamentos. Ele não chegou já falando que era qualquer coisa para poder tomar um dinheiro, né, nosso. E eu comecei a ajudar ele, virei a máquina de lavar junto com ele, arrastei a geladeira. Aí tinha um freezer aqui da minha sogra falecida. Eu pedi também para ele olhar o freezer, ver se tinha como aproveitar, arrumar, consertar, ou se podia vender. Enfim, fiz um monte de estripulia lá naquela hora, debaixo do sol, né? Quente, muito calor. Esse mês de fevereiro tem feito muito calor, né? Acredito que no país inteiro. Mas enfim, depois de tudo aquilo que eu tinha feito, né? Eu fui e falei assim, poxa, eu tava de máscara, tudo, né? Por causa da pandemia. E o rapaz também de máscara, mas mesmo assim, quando ele foi embora, eu fui tomar banho, né? Tirei toda a roupa que eu tava. E como tava muito quente, eu falei assim, vou tomar um banho gelado, né? Vou tomar um banho frio. E eu tomei um banho frio, assim, meio que aquele choque térmico, sabe, né? Que me deu naquele momento. E até ali eu não tinha pensado em nada, sabe? Porque como Deus tinha feito um milagre no sábado, eu tinha pensado assim, poxa, eu tô completamente curado, né? Você fica assim, eu posso fazer qualquer coisa, eu tô livre agora, né? Tô livre, leve e solto e tô bom. E assim, Deus me curou, nunca mais eu vou ter nada, né? Você pensa isso na tua cabeça. E aí, quando foi mais tarde, a gente estava com um problema no ar-condicionado. O ar-condicionado não estava rendendo, né? Quando ele era novo, né? Ele já começou a. Não estava gelando mais e estava assim, tipo. A gente percebeu que a nossa conta de luz tinha aumentado bastante, que ele estava consumindo mais energia, sabe? A gente percebeu que estava. Provavelmente era algo que tinha que fazer uma higienização, tinha que fazer uma limpeza no ar-condicionado. E aí a gente foi ver, foi pesquisar, era entre 250 e 400 reais. Aí eu falei pra minha esposa, eu falei, amor, vou fazer o seguinte, eu vou entrar nos tutoriais aí no YouTube e vou aprender a fazer, né? E eu e o Kevin, e a gente faz. A gente vai meter a mão na massa e a gente vai fazer.
E aí quando foi no final do dia, realmente a gente aprendeu como é que tinha que fazer, a gente viu que era uma coisa é, é, não tão complicada, né? Dava pra gente fazer. E aí subi em escada, e aí foi não só o Kevin, mas o Léo também ajudou. Aí também minha esposa ficou lá no banheiro lavando as peças e nós desmontamos. E aí eu subi na escada, fiquei com a escada com o pincel, aí me esforcei daqui, me esforcei dali, subi a escada, desci a escada e foi. Ficou mais de 2 horas para limpar o ar-condicionado. E aí, irmãos, olha só, o resumo de tudo isso, né? Quando chegou umas 11 horas da noite, né? A gente terminou tarde, aí a gente assistiu a novela Gênesis, e eu já estava sentindo um pouco de dor nas costas, naquela mesma região ali do ciático, né? Que estava doendo antes. Aí eu falei pra minha esposa, eu falei, amor, eu fiz caquinha hoje, eu fiz besteira. Eu me esforcei muito e minhas costas estão doendo de novo. Aí ela, ai amor, você não fez isso. Porque você tinha que se poupar, não sei o que, tal, né? Aí eu fiquei naquele negócio. E eu fiquei com aquilo assim na minha cabeça. Ah, né, se o Satanás ele me colocou qualquer coisa, Deus há de tirar, Deus há de me curar, né? Mais uma vez, porque para Deus né, nada é impossível para aquele que crê, né? Tá ok. Aí passou, quando chegou 11 horas da noite, irmãos, eu deitei na minha cama, de barriga para baixo, falei para minha esposa, faz uma massagem, pelo amor de Deus, nas minhas costas, tenta distrair, porque eu tô com a coluna travada, tinha travado o meu nervo ciático, todo o meu lado direito, eu não conseguia nem respirar. A minha esposa começou a me massagear, pegou óleo, pegou isso, pegou aquilo, e eu não conseguia voltar ao ar, não conseguia voltar ao ar, não conseguia. Aí ela ficou uns 15 minutos, acho uns 20 minutos tentando fazer massagem, tentando soltar aquela musculatura, né? E nada, e nada, e nada. Eu falei, amor, eu não vou aguentar, a gente vai ter que ir pro hospital. E para eu falar que tem que ir pro hospital, eu tenho que estar morrendo, sabe? Eu tenho que estar muito mal, porque normalmente eu fujo de médico, fujo de hospital. Normalmente os homens são assim, né? As mulheres, elas estão sempre dispostas a cuidar da saúde, fazer exames, e os homens, eles são mais medrosos e até mais preguiçosos com relação a isso, e até mais, como posso dizer, eu vou chegar já na palavra que eu quero. E aí, eu não vou falar agora, mas vocês vão entender. Sei que a gente foi pro UPA, né? A gente foi até para outra cidade, porque aqui na minha cidade o atendimento de pronto-socorro é muito ruim, muito precário. E agora, ainda mais com essa coisa de Covid, né? Fiquei com muito medo de corrermos risco de a gente ir com uma coisa e ainda voltar contaminado com Covid. Então a gente foi para outra cidade e tal, e eu fui com muita dor. Eu fui no carro, a gente chamou o Uber. Eu fui daqui até o hospital gemendo de dor, chorando, e eu nunca pronunciei tantas vezes a palavra, o nome de Deus e Jesus. E eu ficava toda hora clamando: Jesus, 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 me ajuda. Jesus, Deus me ajuda, tem misericórdia, Senhor, não sei o que. Fui daqui até lá. Cheguei lá no hospital, saí entrando lá na parte de que eles fazem um filtro, né? Eles fazem como é que chama? A triagem, né? Para poder saber qual que é a gravidade, né? Aí eu recebi a pulseirinha amarela, que é já emergência, já logo eu consegui passar no médico. E aí o médico, não, vamos, o que aconteceu, tal, e aí só com dor e eu chorando de dor, não conseguia nem explicar, não conseguia colocar o pé no chão, não conseguia endireitar minha coluna, eu todo torto. Aí fui, deram medicação, tomei medicação forte, Tramal, Decadron, um monte de coisa. Aí não passou, me deram mais uma medicação com dipirona, com vitamina B, complexo, um monte de coisa. Não passou ainda, aí depois veio um médico e falou assim, olha, eu vou te dar um remédio para você relaxar a parte nervosa, né? E aí até me deu um diazepam, que é um remédio para quem tá em choque mesmo, choque emocional, assim, né? Um remédio para cuidar da parte psíquica, né? Da mente, né? Como se tivesse passado por algum nervoso, e não tinha passado. Eu tinha feito um esforço além do que eu deveria, né? Enfim, aí ficou aquele sofrimento. Eu sei que o dia amanheceu e a gente lá no posto de saúde. Minha mãe foi até lá para me ver, e aquela preocupação. Enfim, saí de lá do posto de saúde sem saber o que eu tinha.
continuava com dor, né? E para eu chegar em casa, irmãos, porque aqui em casa tem uma escada para subir e depois tem uma escada para descer para chegar na minha casa. É um projeto arquitetônico muito inteligente, é uma coisa assim fora de série, né? Que ninguém acredita que foi feito isso, mas é assim aqui. Irmãos, eu não sei como que eu subi, nem quando eu fui, nem que eu não voltei, eu não sei como é que eu subi e desci aquela escada. Foi assim um anjo de Deus de cada lado me carregando ali, porque foi uma prova assim, sabe? Muito. E eu cheguei em casa assim para tomar banho, assim, foi um sacrifício tão grande, eu não conseguia nem me mexer. Minha esposa teve que me dar banho, me vestir, com muita dor. Naquela noite eu consegui dormir bem, porque acho que foi tanto remédio que eu tomei mais de 10 medicações lá. Foi tanto remédio que eu tomei aquele dia que eu acho que eu fiquei dopado, né? Fiquei grog. E eu acabei dormindo bem aquele dia, dormi por 10 horas seguidas. E aí passaram-se os dias, foram passando, e aí, né, eu começando a desconfiar de coisas, né? Falei assim, poxa, pode ter sido um estiramento do músculo da coxa, junto com o ciático, pode ser o ácido úrico, porque meu ácido úrico tinha ido no médico, feito exame, meu ácido úrico estava alto, né? Até o médico tinha perguntado para mim se eu bebia. Você bebe? Você toma bebida alcoólica? Eu falei, não. Faz mais de 5 anos que Deus me libertou disso, eu não coloco mais uma gota de álcool na minha boca. E é verdade, realmente não tomo nada, nenhuma gota a mais. Então, por conta realmente da alimentação e também de estar sedentário, de uma vida sedentária, né, de não fazer exercícios físicos, né, a minha saúde já não estava muito legal, colesterol estava alto, triglicérides alto, enfim. E aí eu orando a Deus e eu todo dia, Senhor, Senhor, me cura, me tira isso, o Senhor já me tirou essa dor uma vez, me tira de novo, né? E aí, a primeira vez Deus falou assim comigo, o que veio assim no meu coração, na minha mente, né? Como se Deus me mostrasse assim um menino mimado, um menino que a todo momento pedia as coisas e o pai dava, e o pai acabou estragando o menino. Então Deus me mostrou naquele momento que assim, não era toda vez que eu ia fazer algo errado, que eu ia cuidar do meu corpo errado, que eu ia ser imprudente, que Deus iria me sarar, que Deus iria me curar, que eu tinha que cuidar. Nós somos templo do Espírito Santo, eu tinha que cuidar do meu corpo. Eu tenho que cuidar da minha mente, né? Eu tenho que cuidar da minha saúde. E Deus havia me curado, tinha feito aquele milagre realmente para glorificar o nome dele, né? Eu até tinha ficado de dar o testemunho logo em seguida, mas logo foi uma coisa acontecendo atrás da outra e eu não consegui, e logo aconteceu isso, e eu logo pus a culpa no Satanás. Eu falei assim: não, o Satanás me colocou isso para eu não ter o testemunho para dar, né? Para tirar de mim o milagre que Deus fez no final de semana. Eu fiquei com isso na minha mente. E, né, nada a ver, nada a ver. E aí eu fiquei perguntando para Deus e Deus falou: você foi imprudente. Você foi imprudente, né? Primeiro ele tinha falado que ele não ia me tratar como um menino mimado, ele não ia me dar tudo que eu pedisse, certo? Porque não é assim que as coisas funcionam. Porque a gente, irmãos, quando a gente educa os nossos filhos, vocês sabem que é assim. Se a gente der tudo que eles pedem, e se a gente fizer tudo do jeito que eles querem, a gente vai acabar mimando. E aí, quando essa criança ela se torna um adolescente, depois um adulto, o resultado, as consequências são terríveis, porque ela se torna uma pessoa que ela acha que ela pode fazer tudo, né? Ela não tem limites para as coisas. E aí é que as pessoas se tornam pessoas terríveis, sabe? Terríveis, que não respeitam a Deus, que não respeitam os mais velhos, que não respeitam a família, que não respeitam ninguém, não respeitam nada. Então a gente precisa educar os nossos filhos assim como Deus nos educa, né? E Deus nos repreende muitas vezes, ele não dá tudo que nós pedimos. Aquilo que de repente Deus acha que ele deve dizer não, ele diz não, e é para o nosso bem. E é assim que a gente faz, deve fazer com os nossos filhos também. Então essa palavra hoje a respeito de prudência, que eu quero falar com vocês a respeito disso, irmãos, porque, sabe, muitas vezes a gente negligencia, né? A gente abandona, sabe, os cuidados com a nossa saúde, a gente acha que
Deus ele tem a obrigação de cuidar de nós, né? Porque ele tem a obrigação de nos curar, porque nós somos crentes e nós somos fiéis e nós temos fé. Sim, nós temos fé, mas não é toda hora que a gente vai clamar e Deus vai atender o nosso pedido, ele vai fazer do jeitinho que a gente quer, certo? Irmãos, e para concluir, eu tô hoje é dia 22, né? Eu tô desde o dia 4 que eu tô com a dor, eu continuo com a dor, mas nessa semana Deus ele me deu uma revelação, né? Assim como ele revelou uma solução para o caso da minha esposa, que minha esposa ela estava com uma gastrite, né? E eu acordei assim um dia com a palavra galangal. E aí eu fui pesquisar o que era galangal, o que era galanga, e descobri que a galangal é uma é um fruto, né? A galanga é uma planta, e o galangal é o fruto que é parecido com o gengibre e ele tem propriedades anti-inflamatórias para o estômago. Ele é muito bom, né? Fazer chá de galangal para o estômago. E aí Deus tinha me revelado isso e a gente foi atrás e não achamos porque é uma planta, ela é oriunda da Ásia, é muito difícil de achar aqui no Brasil. A gente acabou não achando, não encontrando. E Deus da mesma forma essa semana ele falou comigo. Eu acordei com a seguinte frase na minha cabeça: crise de nevralgia. Aí eu falei, bom, Deus respondeu. Porque eu estava perguntando para Deus, Senhor, me cura. Se o senhor não quiser me curar, o senhor me revela o que eu tenho para eu poder me tratar, para poder me cuidar. Porque eu sei, o senhor já me falou que eu fui imprudente, eu preciso cuidar mais da minha saúde, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso cuidar mais da minha alimentação, né? Porque eu tenho sido irresponsável nessa área da minha vida que eu tenho que cuidar. É cargo meu, não é encargo de Deus. Enfim, foi isso que aconteceu. Aí eu fui pesquisar o que era crise de nevralgia e tudo, e como é que é o tratamento, e fui ver que não era uma coisa tão simples, que não é uma coisa tão rápida de melhorar, e que é relacionado, né, com fibromialgia e com realmente tem a ligação com o nervo ciático, né, porque nevralgia quer dizer dor, né, nos nervos, né? Então é causada pela parte nervosa do nosso corpo. Então a ramificação do meu ciático que vem aqui para a perna, passando pela virilha, coxa e joelho, tá tudo comprometido, assim, tá tudo muito inflamado. E eu tava já há 10 dias tomando anti-inflamatório, tomando remédios fortes para dor, tomando relaxante muscular e nada de soltar e nada de melhorar. E esses estudos que eu fiz sobre nevralgia, eu vi que os médicos falam que a medicação comum, ela normalmente não surte efeito quando você tem esse tipo de inflamação nos nervos, porque não são nos músculos, não é osso, não é músculo, não é veia, é a parte dos nervos mesmo. Enfim. E quando foi ontem, ontem a gente cultuou a Deus, né, normalmente no domingo, e a minha esposa, ela, antes do culto, ela falou assim, amor, eu tô sentindo que você vai ser curado hoje, nesse culto. Eu falei, amor, amém, eu tenho fé, eu acredito e recebo, em nome de Jesus, né, Deus vai me curar. E logo que começou o louvor, eu fiquei de olhos fechados e fiquei ali adorando a Deus ali com aqueles louvores e cantando e com aquela fé, e eu já comecei a me debulhar em lágrimas, né, ao mover do Espírito Santo, e já falando em línguas tal. E ao mesmo tempo que eu estava falando em línguas, eu estava fazendo como se fosse um alongamento. Eu senti assim como se tivesse um anjo de Deus me orientando ali a fazer um alongamento com a minha perna. Então, eu esticava a minha perna, eu movia meu pé para um lado, movia meu pé para o outro, dobrava o joelho, vinha até aqui atrás, fazia como se fosse uma fisioterapia, sabe? E falando em línguas, e orando em línguas, e me movimentando né, assim como estava vindo na minha mente que eu fizesse, como se fosse uma instrução de alongamento, e eu estava fazendo aquilo. E assim, o culto foi uma bênção, tal, mas assim, eu não fui curado, meu Deus não tirou a minha dor, Deus não tirou a minha dor. E Deus falou uma coisa comigo ontem também, no culto, né? Ele disse assim, ele me deu a palavra
que está lá que eu vou ler para vocês agora, em 2 Coríntios capítulo 12, que diz assim, a partir do versículo 7 eu vou ler. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Versículo 8: 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 9: então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 10: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então Deus falou comigo isso, que, filho, a minha graça te basta, você... porque eu pedi mais de 3 vezes, né? Paulo, ele nessa oportunidade, por causa desse espinho na carne, ele tinha pedido 3 vezes ao Senhor que afastasse aquilo dele e não foi. E Deus não permitiu que aquilo acontecesse. E ele diz aqui que foi para que ele não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações que ele tinha, né? E Deus falou mais ou menos isso comigo também. Porque, assim, ao momento que tudo a gente recebe de Deus, que ele faz tudo que a gente pede, a gente acaba ficando orgulhoso, a gente acaba ficando soberbo, né? A gente acaba achando que tudo que a gente falar e tudo que a gente fizer, Deus vai acabar atendendo, Deus vai fazer do jeitinho que a gente quer. Só porque a gente quer, Deus vai fazer aquilo daquele jeito. Não é assim que as coisas funcionam, né? E hoje eu tinha a médica que estava me atendendo no postinho, ela iria voltar. E eu já tinha orado, né? Falando, Senhor, realmente faz com que ela volte, porque eu preciso passar por ela, que ela é uma boa médica. Eu tinha passado por um outro médico e o outro médico tinha feito, assim, até pouco caso do meu caso, sabe, do meu exame de sangue, não tinha me medicado com nada, não tinha me falado nada, tinha sido muito displicente no atendimento. E eu pedindo para que ela voltasse, porque ela estava afastada por problemas médicos mesmo, ela estava com pressão alta. E aí, quando foi hoje, aí eu tinha pedido assim, falei assim, Senhor, ela vai estar lá, em nome de Jesus, o Senhor vai permitir que ela esteja lá, e ela vai me atender, e ela vai saber o diagnóstico, Senhor, ilumina a mente dela, ilumina a inteligência, a sabedoria que ela tem, o conhecimento, para que ela já saiba o diagnóstico, e não precise nem eu estar passando por um especialista, nem que eu tenha que passar depois, mas que ela já saiba o diagnóstico, mesmo antes de fazer exame, ela saiba já me medicar, né, para que eu não fique com essas dores. E aí quando foi hoje de manhã, a minha esposa ela chegou para mim e a gente acordou com o despertador para ir ao médico, né? E como o postinho ele fica a mais de 2 km daqui, para ir andando, eu não conseguiria ir andando, a gente teria que chamar um carro, teria que chamar um Uber, né? E aí existia ainda a dúvida se a médica ela teria voltado já ou se ela não teria voltado, né? Se de repente ela alongou mais o afastamento, porque ela ainda não estava bem de saúde, a gente ficou nessa dúvida. Aí minha esposa falou assim, amor, eu vou fazer o seguinte, eu vou a pé, eu vou com o Kevin lá, eu levo todos os seus exames, os exames que você fez no postinho, os exames que você fez na policlínica, e eu vejo para você se a médica vai estar lá, se ela não vai estar lá. De repente eu já converso com ela, mostro seus exames, falo do que está acontecendo. Aí eu falei, é mesmo, amor, sério? Você faz isso? Ela falou, vou fazer. E você fica aí quietinho. Se precisar, o Kevin vem aqui te avisar e depois você vai de carro para lá, vai de Uber. E tá bom. Aí minha esposa saiu daqui, levou todos os exames, levou o raio-x que eu fiz da coluna, tudo, lá no UPA, né, no pronto-socorro. E eu fiquei em casa aqui, fiquei em oração, fiquei pedindo a Deus que desse tudo certo, que protegesse ela também, que protegesse eles na rua. E aconteceu que ela chegou lá e a moça lá, atendente, falou assim para ela, olha, ela voltou sim hoje, só que ela foi mandada para a ala do Covid. Ela não vai poder atender as pessoas normalmente aqui. Ela não vai fazer atendimento ao público hoje. Quem vai fazer é outro médico. Não vai poder. Aí a minha esposa
não, implorou, pediu para ela, falou, não, é que tá acontecendo isso é urgente, eu só queria dar uma palavra com ela, por favor, fala com ela, vê se ela me atende. Aí a moça foi até lá, mesmo ressabiada, né, meio que indignada com aquele pedido, né, porque não era o normal de se fazer, mas falou com a médica e a médica aceitou falar com ela, né, antes de ir para a ala do Covid. E aí minha esposa sentou lá e conversou com ela e passou tudo para ela, né, os exames, tudo, e ela ficou assim indignada até do outro médico não ter me medicado por causa do colesterol que estava alto, do ácido úrico e de não ter me dado orientações. Passou todas as orientações, passou a medicação, já para minha esposa, não precisei nem ir até lá. E antes da minha esposa sair, a gente tinha gravado um vídeo, eu gravei um vídeo no celular para ela levar, mostrando a minha perna, né, mostrando como é que tá a musculatura, mostrando, explicando tudo que tinha acontecido, mostrando onde estava inchado, onde que tá doendo, como que é a dor, tudo. E ela mostrou esse vídeo pra médica, e a médica pegou e falou assim para ela: "Ah, eu já sei o que que é isso. Isso é nevralgia." Isso é nevralgia. Olha só, irmãos, como Deus é tremendo, né? A médica confirmou o que Deus havia falado já, e ela me medicou, passou a medicação para minha esposa, uma parte para pegar na rede pública, outra parte teremos que realmente que comprar, mas foi confirmado, né, aquilo que Deus havia falado comigo. Eu já sabia já uma semana atrás de que eu tinha esse problema, eu já tinha até estudado sobre o problema, né, e ela me disse que eu tenho que fazer alongamento, né, exatamente o que Deus tinha me colocado para fazer no culto, o alongamento que eu estava fazendo na perna. Deus já estava me ensinando como que ia ser o meu dia a dia para poder voltar ao normal, além da medicação que eu deveria fazer alongamento, né? Então olha que Deus maravilhoso, assim, que cuida da gente de uma maneira tremenda, né? Uma maneira tremenda. Então eu estou aqui para glorificar o nome de Deus, agradecer a Ele pelo Deus maravilhoso que Ele é. Sim, só quero dar graças ao Senhor, a gratidão, sabe? Nem me importo de estar com essa dor, porque eu sei que através dessa enfermidade o nome dele vai ser glorificado. Muitos e muitos podcasts aí que eu vou estar podendo fazer para vocês. Deus, ele, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando a gente acha que está fraco, é aí que o poder dele, né, age em nós e através de nós. Então, eu espero que através disso, nesse mês, com todo esse sofrimento, toda essa dor que eu tenho passado, eu possa aprender muitas coisas e possa aumentar a minha perseverança, possa aumentar a minha esperança, né, a minha fé, para poder passar e trazer mais palavras edificantes aqui para vocês. E também quero dizer uma coisa para vocês: cuidem da saúde de vocês, né? Não só do físico, mas também do mental e principalmente do espiritual, para que vocês não caiam, não sejam imprudentes e não façam assim como eu, né? De receber uma bênção grande do Senhor, um milagre num dia e na mesma semana jogar isso fora, sabe? Fazer alguma coisa que vá te prejudicar. Realmente a médica não falou que foi por causa do esforço, mas eu fui imprudente. Deus me disse que eu fui imprudente. Então, realmente eu acredito que isso foi um gatilho, sabe? Uma coisa que poderia acontecer a qualquer momento, mas meio que eu fui o culpado de ter acontecido, de ter começado isso, sabe? E agora cabe a mim o tratamento e confiar em Deus, né? E ser paciente agora para passar pelo processo, por esse processo de cura, e tomar as medicações, fazer o alongamento, fazer a fisioterapia que precisa. E eu quero agradecer a todos, né, todos que oraram, todos aqui do grupo do WhatsApp, todos da nossa página do Facebook, para a honra e glória do Senhor Jesus, do nosso ministério. Agradeço a cada um que orou pela minha vida, pela minha saúde, que continuem orando por mim, para que eu tenha uma plena recuperação, né, 100%. Orem também pela minha família, porque a gente vem sofrendo algumas perseguições, né, por causa de Cristo, mas isso é motivo de alegria, porque a gente sabe que a gente está seguindo no caminho certo, e as perseguições, elas são inerentes, né, elas fazem parte do processo nosso, da nossa caminhada cristã. Tá bom, irmãos? Eu sei que esse vídeo aqui ficou muito grande, né, acabou virando uma pregação mesmo, não só um podcast, mas é que eu precisava dar esse testemunho para vocês, eu precisava
glorificar o nome desse Deus tão grande, tão maravilhoso, que cuida da gente nos mínimos detalhes, tá bom, irmãos? Que Deus abençoe muito seu dia, abençoe sua semana, te guarde, te ilumine, te proteja, te livre de todo o mal, não deixe você cair em nenhuma tentação do maligno, e confie em Deus, porque ele diz na sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, inclusive as coisas más que acontecem para nós, muitas vezes elas são permissão de Deus, porque é uma coisa que a gente tem que passar, é uma provação que a gente tem que passar. E assim como eu estou passando por isso, e estou aprendendo muitas coisas, né? Está me edificando, mesmo no sofrimento, na dor, eu estou sendo edificado. Assim, vocês também aceitem a muitas coisas que acontecem, sabe? Não fiquem revoltados, não culpem a Deus, muito pelo contrário. Se aproximem mais de Deus ainda, quando vocês tiverem as lutas e as batalhas, se aproximem ainda mais de Deus, né? E fazemos o contrário do que o inimigo quer, porque o inimigo ele quer que a gente se afaste, ele quer que a gente fuja, ele quer que a gente pense que a gente é culpado, que a gente está condenado, que a gente não tem mais jeito. Tá bom, irmãos? Obrigado por ter ficado até aqui. Curta, compartilhe essa mensagem, porque tem mais pessoas precisando ouvir a palavra de Deus e de repente vão ser edificadas com esse testemunho. E que Deus os abençoe, abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.